E aí, pessoal, estamos de volta, agora falando sobre onde se aplica a globalização, ok? Vamos lá, segue junto comigo aí. Quando você olha aí para essa imagem, o que você consegue observar de global, que está no mundo inteiro? Você olha, por exemplo, no celular aí, eu pus o iPhone versus a Xiaomi, né? Esses celulares, eles não são nacionais. O iPhone, ele é norte-americano, a Xiaomi é chinesa. Você tem aviões, você tem a CNN, a Globo News, a internet, mangás. Você tem um trem de grande velocidade, um TGV francês, euros, ONU. Tudo isso aí é uma forma de aplicação da globalização no nosso dia a dia. Então, segue lá comigo. A globalização, ela vai interpretar todos os âmbitos da nossa vida, né? A gente vai ter, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, a participação dos países crescente, desde a sua reedição lá em 1986, em Atenas. Não sei se vocês sabem, mas os Jogos Olímpicos eles deixaram de existir durante muito tempo e eles foram retomados aí no final do século XIX como uma forma de confraternização entre os países. E observe aí nesse gráfico que a partir do momento que você tem uma maior integração dos países, aumenta também a participação desses países nos Jogos Olímpicos, no esporte, por exemplo. Então você tem uma mudança no comportamento, na integração social desses países. E aí você tem, por exemplo, outros aspectos, como a questão do fluxo da informação, né? Hoje, o fluxo da informação ele é muito mais intenso, né? Seja pelo rádio, pela telefonia, pela TV, como a gente já falou antes, né? Mas principalmente pela conexão imediata. Essa conexão imediata que a gente fala é principalmente a internet, né? Nós temos a internet por satélite, a internet por cabo submarino. E quanto melhor for a infraestrutura de um país, ou de um local, de uma cidade, de um estado, maior vai ser a conexão, o fluxo de informação e mais globalizado esse país, esse estado vai estar, ok? Novos aparelhos com melhor capacidade de armazenamento e transmissão de dados também são essenciais nesse fluxo. Imagine só, se eu quisesse mandar uma foto minha, né, ou esse vídeo que eu estou gravando para vocês, lá na década de 80. Ia dar uma mão de obra desgraçada, porque eu ia ter que fazer uma gravação ou numa fita VHS, ou um disquete gigante, e não só um disquete, seriam vários disquetes, né? Para você ter uma ideia, né? Hoje a gente consegue baixar o Windows, né, direto da internet, instalar, atualizar. Para fazer essa mesma atualização há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, era uma mão de obra absurda. Você tinha que usar vários disquetes. Vocês conhecem disquete? Coisa de velho, né? Pois é. A informação ela vai evoluir, o fluxo da informação ela vai evoluir juntamente com a tecnologia vinculada a ela, ok? E aí nós temos, por exemplo, os países que têm uma melhor infraestrutura de dados, eles também têm um melhor e maior fluxo desses dados. Isso faz com que esses países sejam predominantes na informação. E se você controla a informação, se você tem informação, você tem poder, você tem hegemonia, você consegue controlar outros aspectos da economia, da sociedade, da política, da cultura. Então, ter acesso à informação, garantir esse fluxo de informação é muito importante para que um país se mantenha como líder, como potência, né? E, por exemplo, se você olha para o Brasil ele tem um bom fluxo de informação. O que você acha? Vamos olhar aqui para a nossa cidade, Cristalina. Você acha que Cristalina tem um bom fluxo de informação?
Você consegue aí ter uma live sem travar no seu celular? A internet sempre está online, nunca cai? Isso daí faz parte da infraestrutura que nós temos, tá certo? Se você vai, por exemplo, para o interior do Amazonas, eles vão perguntar: internet, o que é isso? Pois é, dependendo do lugar, você nunca ouviu falar de internet. Por quê? É algo muito fora da realidade. Então nós temos pontos, segundo alguns autores, pontos luminosos, onde você tem muita informação, você tem muito acesso, muita infraestrutura, e pontos escuros, onde você não tem esse acesso. E isso gera uma desigualdade entre os moradores dessas regiões. Bom, aqui eu trouxe um mapinha para vocês. Deixa eu tirar a minha cara feia daqui para facilitar a vida, né? Muito bem. Trouxe um mapinha sobre o fluxo de informação na internet, né? O acesso no mundo, e vocês vão observar como esse acesso ele é desigual. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês. Se você olhar aqui, observar a legenda, você vai ver que quanto mais escuro, maior o número de acesso para cada 100 mil habitantes, né? De 40 a 84 usuários com acesso à internet a cada 100 habitantes. Ou seja, se você olha aqui, por exemplo, Europa, Estados Unidos e Canadá, Japão, Coreia do Sul, alguns países aqui do Sudeste Asiático, Austrália, né? Você tem uma concentração muito grande, ou seja, você tem uma infraestrutura muito boa, né, que permite esses usuários a terem acesso contínuo e em grande quantidade. Se você olha, por exemplo, para a região africana, por exemplo, você vai ter um vazio, um apagão de internet. Porque você não tem acesso, você não tem infraestrutura, você não tem capital, por exemplo, que permita as pessoas terem esse acesso. E aí, se você considera, por exemplo, a língua materna dos usuários de internet, vejam só, que curioso, 35% desses usuários, eles falam inglês, ou seja, são pessoas de origem anglo-saxônica. Então, se você pega ali, ó, Canadá, Estados Unidos, o próprio Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, todos falam inglês, né? E a segunda língua mais falada na internet é o chinês, que justamente por ser só a China, 1/6 da população mundial, né? É 1 bilhão e quase 500 milhões de habitantes. Então, é muita gente e com um acesso muito bom. Veja lá, ó, a China equivale ao acesso da Rússia, por exemplo, pouco menos do que o Brasil, tá? O Brasil ele fica aí na segunda posição, né, entre 25 e 40 habitantes com acesso à internet a cada 100 habitantes. Então, a China, apesar de não ter um percentual de população tão bom quanto o Brasil com acesso à internet, por ser muita gente, mesmo esse percentual sendo menor, é muito mais em valor absoluto, muito mais pessoas com acesso à internet do que o Brasil, por exemplo, ok? Bom, seguindo aí, então, o fluxo de informação, nós temos uma outra questão importante, a cultura. A cultura ela se torna globalizada a partir do momento que essa informação ela transita de um lugar para o outro e chega em lugares muito diferentes culturalmente. Então, a cultura globalizada ela torna acessível outras culturas ou destrói essas culturas? É uma pergunta que eu lanço para vocês. Se você pega, por exemplo, eu consigo hoje saber, aprender a língua de, sei lá, Swahili, que se eu não me engano é da África do Sul, se eu não estou enganado. Dá para a gente aprender isso? Dá. A cultura ficou acessível para mim. Mas a maior parte das buscas na internet é feita em que língua? Em inglês, não é?
Pois é, o inglês ele acabou suplantando o Swahili, né? Se você for lá nos falantes de Swahili, eles também vão fazer suas pesquisas em inglês, pelo menos alguns termos. Vamos pegar o Brasil, né? Se você pega, por exemplo, você vai buscar ali um livro na internet, né? E aí você vai fazer um download. Olha aí, em vez de você baixar o arquivo, não, você faz um download. Você já começa a enculturar expressões em inglês, você começa a enculturar formas de agir, tipos de música, tipo de comida. Você começa a trazer essa cultura externa e tornando ela cada vez mais presente na sua cultura. E algumas dessas culturas elas suplantam outras, e isso leva a uma destruição de alguns tipos de cultura. Bom, mas vamos pegar, por exemplo, na prática, as metrópoles, elas são multiculturais. Por quê? Tem uma ideia aí? Uma metrópole, São Paulo. São Paulo é uma cidade multicultural. Nova York, Paris, Roma, Melbourne, Londres, são cidades multiculturais, justamente porque elas atraem pessoas do mundo inteiro, né? Trazem seus costumes, trazem suas línguas, trazem suas comidas, e você tem acesso a essas culturas ali. Só que, curiosamente, na hora que você traz esse caldeirão junto a todo mundo ali, você meio que destrói a cultura original. Porque nessa integração começam a surgir variantes que não são mais da cultura original. Isso aí é um pouco até papo da sociologia, que a gente vai ver mais em outros vídeos aí. Mas é um fenômeno que é trazido pela globalização. Se você vai lá, por exemplo, na Itália e pede uma pizza, o brasileiro geralmente acha horrorosa a pizza da Itália, porque não tem tanto recheio, não tem tanta interação com outros ingredientes que a gente costuma fazer, né? É uma pizza muito mais simples, por assim dizer. Bom, o acesso a produtos culturais de outras partes do mundo, ele se tornou muito mais fácil, muito mais acessível. Então, aí você tem, eu trouxe dois exemplos, né? O Spotify e a Netflix, tem muitos outros, né? Tem o Deezer, tem a Amazon, tem vários outros serviços de streaming, o próprio YouTube, né? Você tem uma facilidade de encontrar outros elementos culturais. Mas eu pergunto para você, você realmente consome essa cultura exótica? Exótica aí no sentido de que é externo, fora do seu habitat natural. Você ouve outras músicas além do sertanejo universitário? Ou aquele modão que todo mundo ouve aqui no Goiás? Você ouve outras músicas além disso? Vamos pegar aí. Um pouco mais conhecido, mas não tão popular, que é o K-pop, né? Aquela música coreana bem popular. Você já ouviu? Ou, quem sabe, o que está sendo tocado nas rádios ou nos Spotify da vida lá na França? Você já ouviu? Então, são músicas que são completamente diferentes do que a gente consome. Então, a gente acaba reforçando alguns tipos de cultura, né? Você acaba reforçando, por exemplo, a música pop americana, você acaba reforçando a música mais popular brasileira, que é o funk, o sertanejo, né? E outras músicas que, apesar de você ter um acesso muito fácil, muito otimizado, você não se interessa, né? Simplesmente porque está mais fácil, está mais cômodo e está mais hegemônico. Todo mundo ouve aquilo ali que está tocando na sua rádio, que está tocando no seu vizinho, e isso reforça essa hegemonia. Então eu convido, deixei aí o link, se você pegar o PowerPoint dessa apresentação, tem o link aí tanto no Spotify quanto no Netflix, de outras culturas, né? Vou deixar a surpresa para vocês aí. Peguem o link, pega o PowerPoint e clica na imagem que você vai ser direcionado para dois links para vocês experimentarem outro tipo de cultura. Bom,
Bora lá então. Esse imperialismo cultural, ele existe mesmo ou é uma coisa da nossa cabeça? Se você pega, por exemplo, aí as grandes franquias de comida, quantas delas são, por exemplo, de comida sul-africana? Ou de comida argentina? A gente não ouve muito falar disso. Mas se você pegar as grandes franquias, quantas você conhece de comida norte-americana? De hambúrguer? Pô, tem um monte, né? Você começa a ter uma hegemonia dessas informações culturais. Pega, por exemplo, o filme. Quantos filmes que não são norte-americanos você assistiu esse ano? Tá vendo? A gente acaba tendo uma certa influência muito forte de algumas culturas que acabam se tornando imperialistas sobre outras culturas menores e elas vão sufocando, mesmo tendo acesso a elas através da cultura globalizada. Bom, isso é chamado de choque cultural ou crash of cultures, né? Onde predomina um tipo de língua, um tipo de comida, um tipo de mídia, e essa predominância ela vai suplantando as culturas menores, de menor relevância ou de menor representatividade, tá certo? Quer ver uma coisa curiosa? Você pega os indígenas brasileiros. Todos eles têm suas culturas, né? Sua língua, sua religião, seus hábitos alimentares, suas danças, sua música. Mas a partir do momento em que esse índio vem para a cidade, né, ele passa a ter contato com um outro tipo de cultura, ele gradualmente tende a perder a sua cultura original. E muito difícil acontecer o inverso, ele conseguir popularizar uma cultura indígena, por exemplo. Isso é uma forma de imperialismo cultural, ok? Então, nós temos um dilema aí. O que nós temos com a globalização? É um multiculturalismo ou uma homogeneização dessa cultura? Tá certo? Fica aí a reflexão para você pensar um pouco. Bom, então passamos aí para mais um tópico, a globalização do ponto de vista geográfico. A geografia, a globalização, ela vai ser sempre do local ao global e vice-versa. Vai sempre fazer essa ligação entre o aspecto mais próximo ao aspecto mais distante, tá bem? Então, nós temos um espaço encurtado. As distâncias são aproximadas pela tecnologia. Hoje você pega um avião e em poucas horas você está em outro continente. Há 100 anos atrás, você não levava menos de um mês para fazer essa viagem, né? Então você tem um encurtamento dessa distância entre aspas, né? Porque na verdade a distância permanece a mesma. O que mudou foi a velocidade com que você transcorre essa distância. Então o local fica globalizado pelo grau de conexão que ele tem com o resto do mundo. Então, por exemplo, se você olha para Cristalina, Cristalina é globalizada? Você pode falar, poxa, Vinícius, aqui a gente tem várias empresas do ramo agropecuário e são empresas internacionais, então a gente tem aí uma boa conexão com o mundo. Apesar da internet ter suas falhas, mas é uma boa conexão, a gente consegue conversar, consegue fazer uma videoconferência, consegue acessar o YouTube, né? Mas se você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo, onde você tem um aeroporto internacional, Brasília tem também, está aqui pertinho, mas o aeroporto internacional de Guarulhos, ele é muito maior do que o próprio aeroporto de Brasília. Por quê? Não se trata apenas da infraestrutura, se trata também do atrativo que a cidade oferece para que vários voos tenham sua origem ou destino em São Paulo. Porque ali você tem grandes sedes de empresas, você tem grandes filiais, você tem um comércio muito intenso, você tem grandes tomadas de decisões financeiras. Né? A Ibovespa, por exemplo, é em São Paulo, que é a Bolsa de Valores do Brasil, não é em Brasília, por exemplo. Né? Então você tem um grau de conexões, né? Um grau de conexões muito maior em São Paulo do que em Brasília.
E o lugar, ele exerce uma força, tá certo? Uma força que resiste a essa homogeneização. Isso é uma palavrinha do Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro. Milton Santos ele vai dizer que o lugar ele vai resistir à globalização na medida em que ele permanece apegado às suas raízes, apegado à sua cultura, apegado à sua língua, né? E essa é a força de resistência dela. Bom, e o próprio Milton Santos ele traz dois outros conceitos, que é o conceito de horizontalidade e de verticalidade. No conceito de horizontalidade, ele vai dizer que o espaço contínuo, né, aquele espaço próximo da gente, o bairro, a cidade vizinha, a rua vizinha, o comércio local, ele tem uma solidariedade, uma coabitação. O que quer dizer isso? Ele tem uma relação de proximidade muito maior. É o local integrado, mais próximo, mais unido. E isso fortalece as características locais, fortalece a defesa de interesses locais, né? Fortalece a cultura, a preservação da cultura local, entendeu? Ao passo que quando você tem uma verticalização, há uma relação de distância, porque você traz coisas distantes para a sua localidade, para a sua vivência, né? Você tem uma interação muito mais virtual e remota, né? Por exemplo, se você pega uma relação de comércio. Vamos pegar aqui um exemplo em Cristalina. Vocês devem conhecer alguns comerciantes que têm mais de uma loja dentro da cidade. Eu conheço, por exemplo, aqui o Lustosa. O Lustosa tem duas lojas. É fácil para o dono do Lustosa gerir essas duas unidades porque ele está próximo. Ele pega o carro, vai ali, volta rapidinho, faz um telefonema, ele conhece todos os seus funcionários, então ele tem uma solidariedade, uma coabitação, ele conhece esse local, ele conhece a dinâmica que está ali. Tá certo? É mais fácil dele lidar com os seus funcionários, por exemplo. Agora vamos pegar o Carrefour, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa rede de supermercado francesa, inclusive. O Carrefour ele tem uma verticalidade, uma gerência vertical e virtual remota, né? A sede da empresa está lá na França. Ok? Essa sede é que vai ditar os padrões de qualidade, como que o funcionário deve se vestir, o horário que ele deve chegar, não se importando muitas vezes com as realidades locais. Então você tem um processo vertical, a informação, a ordem ela vem de cima, né? Ignorando a localidade. Então você tem uma relação de distância. Eu vou falar com o meu gerente, vou falar com o dono da empresa. Pô, não tem como você falar com o dono da empresa, ele mora na França. Você conseguir chegar nele, você tem que passar pelo RH local, o RH regional, o gerente local, o gerente do Brasil. Ou seja, uma burocracia muito grande. Ao passo que o dono de um empreendimento local, ele é mais acessível, ele consegue resolver a sua situação mais proximamente. Ok? Então, a verticalidade, segundo o Milton Santos, é esse efeito mais global, onde você tem uma ligação remota, uma ligação virtual com o resto do mundo. Enquanto que a horizontalidade é essa relação do espaço mais próximo, do espaço local. Certo? Bom, e aí a gente fala um pouquinho sobre a globalização na política. Quando a gente fala da globalização na política, a gente fala de outros elementos, como, por exemplo, a cooperação internacional, os organismos supranacionais, o multilateralismo versus o Estado e a participação de empresas e ONGs na gestão. Vamos destrinchar um pouquinho cada um deles. Quando a gente fala de cooperação internacional, a gente está falando, por exemplo, de forças humanitárias. Por exemplo, quando teve o terremoto no Haiti, há alguns anos atrás, antes desse terremoto já estava tendo uma crise humanitária no Haiti por causa de guerra, conflito interno, e a Organização das Nações Unidas mandou uma força de paz, conhecida como os Boinas Azuis. Essa força de paz foi liderada pelo Brasil, inclusive, e ficou lá no país Haiti, na América Central,
controlando a situação, organizando o país e facilitando, levando ajuda humanitária que estava não só sendo ofertada pelo Brasil, mas pela ONU, por um organismo internacional, tá certo? Tem outros organismos internacionais, como por exemplo o FMI, que é um Fundo Monetário Internacional. Você tem a Unesco, que é para as crianças, a FAO, que é para a alimentação, enfim, tem vários organismos geralmente ligados à ONU, né? Mas você tem outros, como por exemplo a União Europeia, que é só lá na Europa, obviamente, né? Você tem o Mercosul, que é aqui na América do Sul. E você tem regiões integradas por essa cooperação internacional. E existem os organismos supranacionais, como por exemplo, vocês devem ter ouvido falar já do Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia é um organismo supranacional que visa julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outros crimes nesse viés assim. Geralmente ela é focada em julgar líderes políticos que cometeram abusos contra a população, tá certo? Além do Tribunal de Haia, você tem, por exemplo, a própria ONU, você tem o G6, o G7, que são organismos de cooperação, né, econômica, sobretudo, tá certo? E você tem aí uma briga entre o multilateralismo, que é representado principalmente pela ONU, e o Estado individual, mais concentrador do poder, né, que tenta resolver tudo sozinho. Qual é a diferença disso aí? No Estado mais nacionalista, você tenta fazer todas as suas negociações individualmente. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com a Argentina, eu vou lá com a Argentina e resolvo. Outro com o Paraguai e resolvo. Outro com o Uruguai e resolvo. Em vez de juntar todo mundo e, poxa, esses problemas são mais ou menos os mesmos, por que a gente não resolve numa rodada, todo mundo? Isso é um multilateralismo. Então, você tem ali uma dicotomia, principalmente a partir desse fenômeno da globalização no final do século XX, você começa a ganhar força o multilateralismo, é quando surge, por exemplo, a União Europeia, é quando se esboça o Mercosul, né? Quando a própria ONU ganha muita força, ok? E o retorno dos Estados nacionais fortes e mais olhando mais para o próprio umbigo, por assim dizer, né? Aquele Estado que só olha para os interesses do Estado sem ver o conjunto do planeta, né? Então há essa dicotomia. Por exemplo, no mundo hoje, nós temos como grande representante desse anti-multilateralismo os Estados Unidos e o próprio Brasil, que tenta quebrar acordos, firmar acordos unilaterais ou bilaterais, ou seja, somente dois estados conversando, ok? Em vez de ser uma roda de conversa maior, mais abrangente, que traga benefícios para um maior grupo de países, tá certo? Bom, nessa globalização política também vem a participação de empresas e ONGs na gestão. Aí a gente pode destacar, por exemplo, a Médicos Sem Fronteira, é uma ONG, né? Ela vai atuar onde o Estado não está atuando, né? Vai lá para o interior do Amazonas, para o interior do Pará, para o Nordeste, vai para a África, para a América Central, para o Oriente Médio, tentar cuidar daqueles doentes onde o Estado não conseguiu chegar com um hospital, com um médico gratuito ou de baixo custo, tá certo? Então, as ONGs, elas vão, e mesmo empresas privadas, elas vão ocupar o espaço onde o Estado não consegue tomar conta. Por exemplo, de empresas privadas, você tem, por exemplo, a privatização de presídios. É a privatização do serviço de segurança, que deveria estar na mão do Estado, por exemplo. Então você tem uma série de outros elementos que podem ser aplicados aqui, ok? Bom, e aí nós temos a globalização econômica. A globalização econômica, o último tópico aqui, né?
Nós temos uma economia mais aberta, tá certo? Com investimento estrangeiro, porque se você quer globalizar, você quer participar do mundo inteiro, é natural que essas economias recebam investimentos de outros estados, de outros países, tá certo? Então, a economia aberta ao investimento estrangeiro. Uma descentralização produtiva. O que quer dizer isso? Você pega aí o teu celular, onde é que ele foi produzido? É difícil dizer, porque cada peça foi produzida num canto, tá certo? Isso chama-se descentralização produtiva. Talvez a montagem, que é a última parte ali, seja em um único país e facilite, por exemplo, a exportação. Mas essa descentralização, essa fragmentação da produção, ela visa, sobretudo, reduzir os custos. Né? Você vai diminuir ali o imposto trabalhista, o custo do material utilizado, enfim, o principal objetivo é reduzir o custo desse produto. A mundialização do consumo é um outro aspecto muito importante, porque você consegue expandir com esses investimentos, tanto investimento de capital financeiro quanto capital produtivo, você consegue levar outros produtos. Um parênteses aqui, você sabe a diferença entre capital especulativo e capital produtivo? Capital especulativo é quando você tem ali dinheiro sendo injetado na bolsa de valores, numa ação de uma empresa, que a qualquer momento ele sai rapidamente, tá certo? E o capital produtivo é quando você monta uma indústria ali, você põe uma produção local ali, ele é mais difícil de sair. Então, quando um país consegue atrair bastante capital produtivo, é interessante. Por quê? Porque ele garante empregos naquela região, ele garante que aquele investimento vai durar muito tempo. Ninguém monta uma empresa para ficar 3 meses, né? Você monta uma empresa para ficar pelo menos uns 5 anos, no mínimo. Né? Já, por exemplo, o cara que investiu na Bolsa de Valores, se ele ver que a empresa dele está descendo o rendimento, ele tira o dinheiro e aplica em quem está subindo, tá certo? Então você tem uma volatilidade muito grande desse capital especulativo, ok? Bom, e aí vem, junto com a globalização, a nova edição do liberalismo, o neoliberalismo. O que quer dizer isso? Lá no liberalismo, no século XIX, você deixava o comércio, a economia totalmente livre, totalmente por conta dela. A mão invisível da economia se autorregulava, a economia se autorregulava, não precisava de ninguém intervindo. Já no neoliberalismo, você tem uma certa tutela do Estado, mas menor Estado possível, tá certo? E aí você tem um incentivo à privatização, né? Tirar as empresas da mão do Estado e passar para o capital privado. Você tem a desregulamentação da economia. Quando você fala disso, você está falando, por exemplo, em diminuir a burocracia para abrir ou fechar uma empresa, diminuir o número de impostos, reduzir a burocracia para contratar ou despedir um empregado, tá certo? Isso tudo faz com que haja um maior interesse das empresas em investir num determinado local, ok? Além da fluidez de capital. Isso é uma marca muito característica do neoliberalismo. Essa fluidez de capital está ancorada principalmente nesse capital financeiro, que entra e sai com muita facilidade, ok? Bem, então passamos agora ao comércio mundial. O comércio mundial ele vai ter favorecimento com a globalização, principalmente porque ele vai buscar destinos novos para investimento. E a globalização ela permite isso, né? Porque você vai conhecendo novos lugares com maior facilidade de imposto, de recurso natural, né? Então, por exemplo, vamos pegar aí nessa listinha, recurso natural. Uma empresa ela vai buscar um local onde esteja próximo dos recursos dela, para evitar o custo com transporte, por exemplo. Então imagine, você quer montar uma empresa de beneficiamento de soja, sei lá, no Rio de Janeiro, onde não planta um grão de soja. Não faz sentido, né? Faz mais sentido você ter essa empresa aqui em Cristalina, que produz soja,
Entenderam a lógica? Setor primário, tá, gente? O setor sempre de transformação da matéria-prima bruta para o primeiro estágio de produção, ok? Depois, o mercado local. Ele sempre vai buscar, o comércio mundial ele vai sempre buscar melhorar o mercado local. Por quê? O comércio ele depende de mercado. Então, não adianta nada eu vou montar, sei lá, uma loja de automóveis de luxo no sertão da Bahia. Não faz sentido, né? Onde é que eu vou vender BMW no sertão da Bahia, a região mais pobre, né? Ou eu vou, sei lá, vender computadores na Etiópia. Não faz muito sentido, é uma região muito pobre. Então, você sempre vai buscar um mercado mais propício àquilo ali. Ou, sei lá, vou montar uma grife de moda de praia na Finlândia, que é gelado o ano inteiro, não faz sentido. Então, sempre buscando o mercado local. O ambiente político estável é um ponto muito, muito importante na busca de investimentos, de locais para investir. Um investidor ele não vai querer um país onde toda hora troca de presidente, toda hora tem uma mudança na legislação, toda hora tem uma briga política. Por quê? Porque isso é instabilidade. Se o ambiente político está instável, ele não garante que o investimento que ele está fazendo naquele país, naquele estado, ele tenha um retorno. Porque vamos imaginar que sempre está tendo briga, sempre está tendo mudança de governo e de repente tem um golpe de Estado, né? E o Estado vai lá e confisca todos esses bens. Pô, joguei meu dinheiro fora. Então, o comerciante, o investidor, ele vai sempre buscar um local onde tenha estabilidade política, tá certo? Por isso que quando você tem uma briga do executivo com o legislativo, ou algum cenário como um impeachment, como uma cassação, ou uma tentativa de golpe, isso sempre assusta os investidores e faz com que o investimento no país desça, né? Ou seja, o pessoal tira o dinheiro da Bolsa de Valores, tira o dinheiro investido naquele país e leva para outros países onde tem a maior estabilidade política, tá certo? O crescimento do mercado interno é muito importante. Por quê? Quando você estabelece uma indústria naquele mercado, ela não se sustenta sozinha, né? Vamos imaginar, eu criei aqui uma montadora de automóveis em Cristalina. Eu preciso ter outras indústrias, outros mercados internos que sustentem essa montadora, tá certo? Vai ser um restaurante, vai ser um hotel, vai ser uma escola para os filhos daqueles empregados, vai ser um hospital. Então você tem ali parceiros comerciais, tá certo? Serviços ofertados e mesmo fornecedores para a própria indústria. Então imagine, eu vou montar uma montadora de automóveis aqui em Cristalina, mas eu não tenho estrada, eu não tenho conexão, é difícil de chegar peça, não tem outro fornecedor próximo. Isso complica a vida daquela empresa. Então ela sempre surge em cadeia produtiva e geralmente muito próxima, tá certo? Acesso ao mercado regional e global. Cristalina tem uma grande vantagem. Nós temos duas grandes rodovias que passam na cidade, que é a 050 e a 040. Isso faz com que a cidade de Cristalina esteja praticamente ligada ao Brasil inteiro. E isso facilita a escoação da produção. É uma boa característica local para investimento, por exemplo. Ok? Infraestrutura. A infraestrutura, ela passa principalmente por energia e transporte. Pelo pouco que eu já conversei aqui com o pessoal de Cristalina, a gente percebe que um gargalo na produção da indústria em Cristalina seria a questão da energia, que a gente tem pouca estabilidade energética, tá certo? Inclusive, semana passada faltou luz aqui em casa. Faltou aí na sua casa? Então, isso é um problema de infraestrutura, tá certo? Bom, além disso tudo, nós temos a crise sanitária de 2020, essa que a gente está vivendo agora, do coronavírus, né? Isso causa um grande impacto, tanto no consumo quanto na produção. No consumo, porque ninguém está saindo de casa, né? Na produção, porque várias indústrias tiveram que parar absolutamente toda a sua produção. Então, isso trava toda a máquina
e isso dificulta o crescimento econômico no mundo inteiro, obviamente. Tá que essa crise ela se distingue de todas as outras, não é uma crise econômica, ela é uma crise sanitária que gerou uma crise econômica. Na medida em que a crise sanitária se esvai, que ela seja solucionada, a crise econômica também tende a ser solucionada rapidamente, ok? Muito bem, encerramos essa terceira parte, ficou um pouquinho mais longa, eu sei, mas a próxima vai ser curtinha e aí a gente encerra esse conteúdo sobre globalização, ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Grande abraço!